Muito bem, minha querida, meu querido. Mais uma vez juntos, né? Um mês, talvez um pouco mais, né? De um mês sem gravar um vídeo, mais de um mês, sim. Uma série de dificuldades, viagens e pronto. Ficamos aí afastados um tempo. Espero que vocês não tenham comemorado, mas aqui estou de volta para continuar com aqueles nossos vídeos quinzenais, né? Ou tentar continuar com eles, que são gravados, né, para edificar as nossas vidas, um processo que eu já venho fazendo já há algum tempo, né, para louvor, honra e glória de Deus. Eu tinha pedido a meu filho, o Tiago, que ele preparasse um vídeo e ele até tentou, mas teve algumas dificuldades no meio do caminho. Quando ficou pronto e enviou para mim, o vídeo ele simplesmente ele se dividiu em 6 pedaços, salvo engano, e só depois de muito custo, né, vou assim dizer, ele conseguiu gravar um vídeo e foi colocado aí umas 3 semanas atrás, né, por ocasião da Páscoa, e pronto, é o meu filho, tá, é pastor, está aqui, mora aqui perto da minha casa, uns meia hora de carro, e pastorei aqui ainda de maneira provisória, uma igreja que eu pastoreei 11 anos e meio, mais a parte inglesa, eu fiquei com a parte de língua portuguesa. E eu até ouvi, ó, chegou aqui do meu lado a minha cadelinha, eu até ouvi durante o vídeo dele que ela deu umas latidas, né? Mas ela sempre quer estar perto, sempre quer estar ouvindo, né? Ouvindo assim, no bom sentido, né? Porque naturalmente não entende nada, é querer estar perto mesmo de estar conosco, né, aqui da família. Então, estou voltando hoje, né, e vamos ver se podemos colocar quinzenalmente de volta, né, os vídeos no YouTube e enviar para vocês, né, que fazem parte da minha igreja digital, vamos assim dizer, né. Então, o último vídeo que eu gravei foi sobre os Salmos, né. Eu tinha pensado em fazer 3 vídeos seguidos e como eu não tive autorização de mudança de rota, e eu espero sempre nele, né? Vamos aqui continuar com salmos, vou trazer outros salmos. Escolhi 3 salmos, né, para a gente estar compartilhando, falando, discutindo, trazendo a mensagem dos salmos para o nosso dia a dia, que é muito importante para podermos compreender melhor. Essa é a maneira que eu acho de que eu posso me comunicar melhor com as pessoas e fazê-las entender o propósito que é único para todas as nossas vidas, que é nos aproximarmos mais de Deus. Tá bem? Muito obrigado. Estou feliz por estar gravando esse vídeo e vamos lá à leitura. O primeiro salmo que eu li, eu acho que foi 101, né, do início da Bíblia. Agora nós damos um salto para o salmo 112. É outro salmo também que me agrada muito e que tem lições que nós vamos aprender hoje. O salmo era uma maneira, né, do salmista, das pessoas falarem com Deus, clamarem a Deus, né? Ele servia para muitas coisas, né? Inclusive, tem alguns salmos, né, que se a gente for ler, a gente fica assim, preocupado pela linguagem da violência, da vingança, né? Mas eram utilizados naquela época, era o que se tinha naquela época, né? Entronizavam reis, faziam festejos, né? Através de salmos também. Tem uma história muito longa, são 150 salmos, um terço deles, né? Ou mais um pouco, assinados pelo rei Davi. Então, quando você for tendo seu tempinho no dia a dia, vai lendo o salmo na sequência. Algumas coisas você não entende, você anota, você lê de novo. Tem aí o meu e-mail, tem um telefone também, para tentarmos, né, tirar as dúvidas, né, quando elas surgem, tá bem? Hoje eu quero o Salmo 112, você anota, não precisa abrir a Bíblia para isso, se quiser é melhor, né, porque vai acompanhando as nossas versões bíblicas, né, podem ser um pouco diferentes, mas o ensino, a doutrina
a direção que Deus nos dá é a mesma, tá bem? O Salmo 112, o título dele, ele não tem autor definido aqui, né, anunciado. Começa com o título, né, Promessa da vida futura aos piedosos, ou seja, aos que são bons, aos que ajudam, né, aos que estendem a mão, né, aos que mudam circunstâncias de outras pessoas através de suas ações. Então, promessa da vida futura aos piedosos, e começa com um brado, né, muito conhecido de todos nós, aleluia, né, glória a Deus, né, aleluia, glória a Deus, né, é muito comum, né, uma expressão que todo mundo conhece, né, e fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Os 3 primeiros versos desse Salmo 112, né? O bem-aventurado é uma expressão que significa que somos pessoas, né? Boas, somos pessoas com contato melhor com Deus, aquelas que descobrem, né, através do relacionamento com Deus, aquelas que chamam a atenção de Deus, né? Maria, mãe de Jesus, né, foi considerada a favorecida de Deus, a bem-aventurada que recebeu, né, o sagrado mistério, né, de trazer à terra, né, Jesus Cristo, né, Deus como homem, num parto de mulher. Então, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O princípio da Bíblia é o temor ao Senhor, né? Teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O temer aqui não é ter medo. Temer é o respeito que nós temos que ter de Deus e das coisas que Ele proclamou, das coisas que Ele preparou para as nossas vidas. Muitos hoje estão perdidos, estão afastados, né? Estão até possivelmente condenados, né? Por causa da falta desse temor com as suas práticas, com seus pecados, né? Então, começa o salmista alertando para o homem que teme ao Senhor, né? Chamando de bem-aventurado e dizendo, se compraz nos seus mandamentos, ou seja, gosta, né? Aceita, pratica, né? São coisas difíceis no mundo que nós vivemos, né? Nós reconhecemos isso também, mas não há outra saída, outro caminho, é assim que funciona, é assim que é, né? E o salmista declara isso, essa bem-aventurança. A sua descendência será poderosa na terra, ou seja, os nossos filhos, uma promessa através do Salmo 112, os nossos filhos, os nossos netos, alô vovô, alô vovó, né? Eu me incluo nesse grupo. Os nossos filhos, os nossos netos serão poderosos na terra. Será abençoada essa geração dos justos, né? Os justos que amam a justiça, os justos que amam as coisas certas, os justos que não se conformam com o pecado, com a violência, com a mentira, com a corrupção, com a prostituição e todos os outros pecados que são arrolados em várias partes da Bíblia, em especial, ouçam bem, no livro de Apocalipse, quando fala do tempo final, né? Ali está relatado nos capítulos 21 e 22, uma relação de pessoas que não herdarão o reino de Deus, que não entrarão para a vida eterna, se não se arrependerem, claro, se não mudarem a sua conduta. Então, a sua descendência, ou seja, a nossa descendência, será poderosa ainda nesta terra daqui em que vivemos. E será abençoada essa geração do justo. Que poder é esse, pastor? É o poder de ser feliz, é o poder de poder ter as suas coisas, o poder de poder, hein? De ter as suas coisas, construir a sua vida, ter um bom emprego, ter uma família, né? É o poder que Deus dá para aqueles que o buscam, para aqueles que compartilham com Ele o dia a dia, para aqueles que entregam seus caminhos, né? A sua vida a Jesus Cristo. Quer dizer que só esses têm? Não, não. Deus faz do jeito que Ele quer. Ele criou. Nós temos que compreender algumas coisas da Bíblia como elas são.
e não tentar, né, chegar, aproximar, afastar. Não, não. Então, ele faz o que ele quiser. Mas esses, ele declara. Esse ele declara. No final desse salmo, nós vamos ver que os outros, alguns dos outros, né, não é bem assim que pode acontecer ou que vai acontecer. O verso 3: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Veja bem, essa sequência inicial desses 3 versículos fala de quão bom é nós andarmos com Deus, de pertencermos a Deus, né? De crermos em Deus, de entregar nossa vida a Deus, tudo como um todo, né? Então, isso são consequências, né, positivas para nós, para a nossa família, para aqueles que estão no nosso meio. Está na palavra de Deus, é promessa. A crer ou não crer. Essa é o fator que decide, né, para onde as nossas vidas vão. Para quê? É preciso ter fé. É preciso ter fé. E a fé termina entrando mesmo como um dom de Deus na nossa vida. Nós temos que buscá-la, nós temos que crer que ela existe, que ela está preparada para a nossa vida. Temos que ir atrás dela, como vamos atrás de tantas outras coisas, talvez a maior parte dessas coisas inúteis para o nosso relacionamento com Deus, mas ainda assim nós vamos, porque o mundo dita essas regras. E muitas vezes corremos atrás porque o mundo está falando. E esquecemos de absorver, né? De fazer acontecer na nossa vida as coisas de Deus, como esses 3 primeiros versos do Salmo 112. Prossegue aqui ao verso 4, ao justo, né? E põe no teu coração, eu sou justo, eu sou justa. Põe assim, esse já é um passo de fé. Você acreditar numa coisa que até você ainda não vive. Mas põe a mão no teu coração com esse versículo, ao justo, eu sou justo, eu sou justa. Ao justo nasce as luzes nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo, repete aqui na minha versão, né? Então, a luz nasce nas trevas, ou seja, onde há escuridão, dificuldade, medo, né, solidão, pecado, a luz vem. Quando você quer, a luz vem e transforma essa circunstância da sua vida, essa situação em que nós podemos estar vivendo um dia, talvez até hoje, o dia que você vai ver esse vídeo, né, ouvir esse vídeo para mudança de vida. O verso 5 diz: ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo. Então, ditoso, ou seja, uma pessoa boa, uma pessoa que vai chegar lá, né? Aqui a expressão fala, né, que se compadece e empresta. Não é só o empréstimo que nós conhecemos, que é o de dinheiro, né? Que esse tem o poder, quem tem aqui na Terra é o banco, né? Ele tem a melhor mercadoria do mundo, o banco, né? E são os que nunca enfrentam crise, né? Todos os outros setores têm dificuldade, os bancos não, porque ele tem uma mercadoria que todos precisam. Ele tem um poder sobre isso daí, né? E muitos de nós buscamos, às vezes, para as coisas necessárias, mas como eu falei em outra área, um pouquinho antes, na maior parte das vezes, sem necessidade, para usufruir prazeres transitórios, para nos endividar, para nos fazer gastar mais aquilo que nós temos e que poderíamos estar investindo, né, em outras coisas. Muitas pessoas que têm condições de investir na obra de Deus não o fazem, mas aquilo que ele, por obrigação bíblica, aquilo que ele deveria investir na obra de Deus, termina saindo, escapando do seu domínio para outras coisas. Às vezes é para comprar remédios, para tratar da sua saúde, às vezes é para pagar tributos maiores, né, do que deveria, às vezes é para consertar um automóvel que tenha, né, e que quebrou e que teve alguma avaria. Então, é melhor investir no reino, porque muitas dessas coisas não nos alcançam, porque nós somos justos, como vimos ali, né? Nós temos a prosperidade e a riqueza diante de Deus disponível para as nossas vidas. Então, essa é a palavra de Deus. Ele defenderá sua causa em juízo, quer dizer, nós temos quem nos defenda.
Nós temos quem cuide de nós. Esse é o Deus maravilhoso. Eu estava lendo a Bíblia, né? Eu leio todo dia, naturalmente. Eu estava lendo a Bíblia e vendo, né, que a gente não precisa, às vezes, até pensar, preparar o que dizer, porque Deus mesmo vai nos antecipar e vai colocar diante de nós aquilo que nós temos que tratar, que fazer, que dizer, que falar, né? Verso 6: não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Está vendo? De quem está falando o salmista? Do primeiro versículo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Nós não seremos abalados. Nós tememos a Deus, nós não temos medo de Deus, nós tememos pelo poder que Ele tem, pelo que Ele pode fazer nas nossas vidas, a mudança que Ele pode dar nas nossas vidas de uma hora para outra. E nós temos que estar preparados para isso, porque assim como podem vir coisas boas, né? Coisas que nós até pedimos, né? Insistimos e queremos, e nos vai fazer até bem, podem vir coisas que não são boas. Momentos difíceis, né? Um relacionamento falho, né? Um relacionamento que está quebrado, né? Por causa de não seguirmos mais ou menos um roteiro tão fácil que é estabelecido por Deus e pela sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Às vezes pode vir uma doença, uma enfermidade, né? Às vezes podemos perder o emprego, o meio de nos sustentarmos com a família. Então, tudo isso pode acontecer. Nós temos no meio cristão, e talvez outras pessoas saibam, que às vezes nós não vamos a Deus no amor, mas vamos com a dor. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina caminhos para que nós não esperemos que venha a dor, né? A notícia difícil, né? Aquilo que nós não conseguimos evitar, às vezes, por melhores que sejamos em termos de intelectualidade, de força, de prestígio. Então, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é o 6, né? Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Esse que teme ao Senhor, ele não sofre esse tipo de abalo que o mundo traz. Ah, pastor, então só eu seguir a Deus que os problemas acabam? Não, a Bíblia não está falando isso. Mas se vier o problema, e vem, e olha que eu tenho problemas também, e tive ao longo da minha vida, Deus me ajuda. Ele é que me dá o escape, Ele é que me estende as mãos. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Ele ensina o caminho, o melhor que nós podemos fazer para estar com a vida melhor, mais saudável. E Ele faz isso por amor a nós, né? Porque nós demos a contrapartida, né? Vamos assim dizer, né? Nós buscamos a sua presença, nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador. Não se atemoriza das más notícias, e elas vêm. Acabei de falar, pode vir por amor ou pode vir por dor. Então, quando essas notícias vierem para aqueles que caminham com Deus, não será tão abalado assim, não estremecerá tanto a sua vida por causa disso. Isso não implica que não vai sofrer, sim, às vezes sofre, chora, tem a dor, se sente abandonado, afastado de Deus, porque esse é um processo humano que envolve a nossa alma. E a nossa alma é que nós temos que procurar salvar no final das nossas vidas. Porque ela aqui na terra, ela não se converte, ela é muito rebelde, ela quer só aquilo que agrada a ela, né? E que não agrada a Deus. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Por isso que a gente não se atemoriza, né? Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, né? Aguarda, né? Toda noite ela é passageira, porque no dia seguinte vem amanhã, não é isso? Toda enfermidade, ou a maior parte delas, elas curam, são curadas, né? Pela medicina avançada, pelos médicos especializados, né? Que estudaram a sua vida para isso daí. Então isso existe realmente. Isso existe e é muito importante para a nossa vida. Nós temos que ter a ciência disso na nossa mente e no nosso coração, né? Vamos um dia falecer, claro, vamos morrer, né? Ou como diz a Bíblia, eu acho tão legal, vamos adormecer. Isso é inevitável. Podemos demorar um pouco mais, né? Ou um pouco menos, mas é inevitável que nós vamos morrer. Mas o plano é esse mesmo, porque essa vida terrena ela é muito passageira. O plano é para a vida eterna, né? Entende? O plano é para a salvação da nossa alma.
Eu, quando oro, e todos os dias eu faço uma oração nesse sentido também, é para que nós tenhamos a consciência para onde nós vamos. E ali aqueles que estão enfermos, e a oração para eles, e para os seus familiares que estão à sua volta, é para que obreiros de Deus, né, servos nesses hospitais ou em outros locais onde essas pessoas se encontram, eles possam estar transmitindo essa mensagem daqui, da salvação que há no nome de Jesus Cristo, porque ele já morreu por nós. Né? Meu filho fala disso um pouco no vídeo passado. A morte dele foi em nosso favor, em nosso pecado, da nossa enfermidade, né, do nosso relacionamento estremecido, da nossa falta de dinheiro, de trabalho, de emprego, né? Então, ele fez tudo isso por nós, para que nós, a partir daí, tomássemos uma nova direção na nossa vida, né? Dessemos a mão a Deus e não às coisas do mundo, quando é muito comum nós fazermos isso, porque é da natureza humana. Não tem jeito, é da natureza humana. Nós somos assim, né? Nós poderíamos ser até melhores, mas é da natureza humana. A Bíblia Sagrada ensina que o pecado veio através de um homem. Quem foi? Adão, lá no começo. Ele desobedeceu o plano de Deus. Mas a salvação veio também, a restauração do pecador, né? Veio através de Jesus Cristo. Aqui na terra era Deus, mas era homem, como nós, sentia o que nós sentimos. E ele deu a sua vida, Deus deu a vida de seu filho, o único filho, né? Por nós, pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. Olha que bacana, né? Até onde nós podemos chegar através de uma simples frase de um salmos de Deus na sua palavra, né? Verso 8, o seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Isso é uma parte de um salmo, como tem outras até mais duras, quando nós enfrentamos os nossos inimigos. Ali, né, os salmistas, eles não tinham ainda a visão, a certeza de que Deus, né, estaria conosco no nosso dia a dia. Deus seria o nosso advogado. Claro que eles compreendiam que Deus era o Senhor, eles obedeciam, que era o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é um dos versos mais belos da Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ali, Tiago, irmão de Jesus, ele fala assim, peça a Deus, eu acho que no verso 5, salvo engano, tá? Do livro dele, o Tiago, lá no final das cartas de Paulo. E se você quer sabedoria, peça a Deus, que Deus dá essa sabedoria para você, Deus dá essa sabedoria para nós. Então, é isso, querido, nós temos que estar preparados. E como nós nos preparamos? É numa comunhão com Deus, não tem outra alternativa. Muitas vezes nós não temos tempo para Deus, é incrível, né? Temos tempo para horas de mídias sociais, né? De outras alternativas que há aí no dia a dia, e temos dificuldade, preguiça mesmo, né? Falta de vontade, falta de interesse para ler a Bíblia diariamente, para orar, para louvar ao Senhor. Então daí é que vem a fé, até o dom da fé, daí é que vem a mão de Deus na nossa vida, daí é que nós sentimos a presença de Deus na nossa vida, né? Então, vai ver cumprido nos seus adversários o seu desejo, ou seja, aquilo que você queria, né? Segundo esse salmista. Mas vamos trazer isso para o dia de hoje. Aquilo que nós queremos da nossa vida. E tem muitas pessoas que estão próximas, a gente até se surpreende às vezes, né? Que não desejam o nosso bem. Ou quando nós estamos bem, tem uma espécie de inveja. E não é inveja santa, né? Como muitos falam. Quando nós invejamos, né? Entre aspas, essa inveja, né? Quando nós invejamos alguém bem-sucedido, né? Quando nós nos alegramos em ver a vitória das outras pessoas no dia a dia da vida, né? Tem pessoas que têm inveja, têm raiva, porque a pessoa foi bem-sucedida, a pessoa está bem. Assim é com todo mundo, por causa dessa natureza pecaminosa que nós carregamos, né? E ela vai ser tratada através da alma depois, quando chegar o nosso tempo, né? Quando adormecer, né? Eu prefiro assim, outros falam falecer, outros falam morrer, mas aí também já não é para ser discutido dessa maneira. É o que vai acontecer mesmo e temos que estar preparados para isso, né? Verso 9, estamos chegando ao final desse belo salmo, né? Distribui e dá aos pobres, né? Lá no verso 5 fala que ditoso é o homem que se compadece e empresta, né? Quando a gente fala em dinheiro, é muito
estranho, né? Porque às vezes criticamos quem não nos empresta e às vezes temos e não emprestamos. São as contradições humanas. Pode prestar atenção nisso. À sua volta, com a sua vida mesmo, se você tiver uma consciência para compreender, se estando nesse caminho, você poderia transformar, mudar, né, fazer de outra maneira. É assim que as coisas funcionam no nosso dia a dia. Aqui o Deus fala, distribui, dá aos pobres, né? Quando Judas, o Iscariotes, né, o que veio atrair Jesus, viu aquela mulher derramando um perfume caríssimo, né, sobre Jesus, criticou dizendo, olha, isso valia tanto, eu acho que na Bíblia fala 300 denários, que era um valor muito alto, isso poderia ser vendido e esse dinheiro dar aos pobres. Mas Jesus falou, e outras vezes também fala ali nos evangelhos, que os pobres nós vamos ter ele toda a nossa vida, a nossa volta, que nós podemos ajudá-lo. E é verdade. Continua até hoje o que ele falou 1.900 anos atrás, 2.000 anos atrás. Os pobres estão sempre à nossa volta. Então nós podemos fazer um pouco mais, nós podemos ajudar instituições, tem muitas instituições paupérrimas, pessoas morrendo sem roupa para vestir, sem chinelo, sapato para calçar, pior que tudo, às vezes sem alimento, sem assistência médica. Aí mesmo no Brasil, principalmente, né, no interior, no sertão brasileiro, muita gente ainda padece de necessidade. Nós apoiamos um projeto na África do Sul, eu fui ali em Guiné-Bissau, primeira vez que eu fui, eu fiquei extremamente tocado, entende? E as pessoas sofrendo, padecendo todo tipo de dificuldade. Então, distribui, dá aos pobres, nós podemos fazer isso. Tem estudos aí do mundo que fala com uma pequena quantia nós alimentaríamos praticamente todo mundo. Se cada um desse um valor simbólico, menos de $5, se eu não me engano. E veja o que é isso para nós que trabalhamos, temos saúde, temos casa, família, temos tudo aquilo que Deus fala da parte boa aqui, né, do salmista, né, do justo, do bem-aventurado que somos, da bem-aventurada, minha querida, que está vendo esse vídeo neste dia. Então, distribui, dá aos pobres, nós podemos fazer isso. Nós temos muito já, temos essa consciência do muito que nós temos, o pouco que nós dermos, vai ser muito para aquela pessoa que nada tem. É questão de consciência, e você pode fazer isso até da sua casa hoje, até digitalmente, eletronicamente, ou busque uma instituição de caridade, se informe sobre isso. As igrejas, elas têm projetos em muitas partes aí, do Brasil principalmente, né, e do mundo. Envia missionários, cuida, né, de frentes ali, ajudando. Nós fazemos isso, é pouco para nós, mas é muito para eles. Eu vejo a alegria, eu tenho contato com pessoas aí no mundo, né, amigos, pastores que estão aí nessa frente de batalha em favor desses pobres, que estão aguardando que nós possamos distribuir um pouco da nossa riqueza para aqueles que nada têm. Se você já teve dificuldade nesse sentido um dia, você vai compreender melhor o que está aqui na palavra de Deus. O que nós precisamos fazer é mudar a nossa maneira de ser, a característica de vida que nós temos. E vamos seguindo ainda no verso 9. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, nós somos vistos por Deus quando fazemos aquilo que agrada a Deus, nós somos vistos continuamente por Ele. O que é que isso significa? É que Ele está conosco. Vai acontecer alguma coisa com a gente? Pode acontecer sim, mas Ele está conosco. Ele vai ser o nosso advogado, o nosso médico, né? O nosso juiz, né? Em tempos tão sombrios, né, que falamos de justiça, porque a Bíblia mesmo diz, né, já fiz um vídeo sobre isso, a justiça humana é um trapo de imundície, porque ela vem de homens, como eu e você, né? O seu poder se exaltará em glória. Então, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Tá vendo? Aquilo que o salmista fala de pessoas que podem ser como eu ou como você.
E se ainda você não se sente nesse grupo, eu vou falar algo especial. Não fique decepcionado ou decepcionada. Não se chateie mais do que deve se chatear. Ao invés disso, muda a rotação, né? Muda a maneira de ser. Não é difícil nós mudarmos a nossa vida. Nós temos que fazer isso com o auxílio de Deus. Muitas vezes não conseguimos, não conquistamos, por quê? Porque nós queremos fazer todas essas coisas à nossa maneira. E isso nunca vai funcionar. Mas tirar do nosso coração e da nossa mente, né, aquilo que é necessário para um dia a dia melhor, para sermos o bem-aventurado, considerados o bem-aventurado aqui, que começa esse salmo, não é difícil, meu querido, minha querida. Basta só querer. Sim, basta só querer. Às vezes dependemos de um esforço, mas muito mais pela qualidade intelectual, né? Aquela maneira que nós temos, né, cultural, de ver as coisas, de achar que tem que ser mais ou menos como nós. E não é. Por isso que o mundo vai de mal a pior. Cada vez mais de mal a pior. E o último verso, o verso 10, fala assim, dos outros, tá? Fala assim, o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. Mas o desejo dos perversos perecerá. Perdão, aqui as palavras parecidas, né? Então veja bem, o perverso, o mal, o pecador, aquele que não aceita essas coisas de Deus na sua vida, vê isso e se enraivece. Fica com raiva de quê? Eu falei agora há pouco no sentido contrário. Fica com raiva das boas coisas que nós temos, da luz de Deus que atua no meio das trevas, que é o mundo que nós estamos. Nós somos luz. Às vezes nós não avaliamos o poder de Deus na nossa vida diante das pessoas que estão à nossa volta. Ele faz isso, nós às vezes nem vemos, nem sentimos. Mas o perverso vê e fica com raiva. Poxa, porque aquele cara ganha pouco, tem um carrinho velho, mora numa casa simples, tal, porque ele é feliz, porque ele anda com Deus. É pouco, não é? Nada, esse é o tesouro que há na vida das pessoas. Porque tudo que nós juntarmos aqui na terra vai ficar. Nós temos que nos preocupar lá com a vida eterna, com a salvação no nome de Jesus Cristo, que é o primeiro passo, e depois pavimentar essa ida para a vida eterna, porque ali é onde vai acontecer no resto dos tempos, dos séculos. Está entendendo, meu irmão? Então, minha querida também, principalmente, minha querida, as pessoas, as mulheres, nossas queridas assistentes, né? Elas têm uma sensibilidade maior para receber essa palavra de Deus. Essa é uma realidade. Ele vê o range os dentes e se consome, ele fica com raiva. Poxa, eu tenho tudo e tenho solidão, eu tenho tudo e tenho doença, eu tenho tudo e frustrei os meus relacionamentos pessoais com minha primeira mulher, segunda mulher, às vezes até a terceira mulher. Eu não me relaciono bem com meus filhos, eu tenho enfermidades que não vêm não sei de onde. Essa é a verdade. Essa é a verdade do dia a dia daqueles que não andam com Deus. Não adianta querer fantasiar, pôr a mão na cabeça, entende? Prometer o que não podemos cumprir aqui na terra. Ele range os dentes e se consome por dentro, sabe? Vai sendo destruído, porque ele vai morrer também como nós vamos morrer um dia. Só que nós vamos morrer em paz, porque sabemos para onde nós vamos e com quem estaremos. E o desejo dos perversos perecerá, ou seja, tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele deseja, tudo aquilo que ele fala, perecerá. Perecerá que é fim, se finir, né? Entende? Esse é o fim. Né? Não adianta. As coisas de Deus estão escritas, são promessas que vêm sendo cumpridas ao longo desse tempo. E assim é que tem sucedido. E assim é que tem acontecido. Cada um de nós já podemos ter conhecido pessoas que se enquadraram aqui um pouco, né, e principalmente na parte ruim do que diz esse salmo aqui, para aqueles que não são bem-aventurados, para aqueles que não seguem a Deus, para aqueles que têm uma vida realmente diferente, né, e não é no bom sentido. Nós não. Deus está com a mão sobre as nossas vidas e eu quero
profetizar para vocês, no nome de Jesus, que Deus tem a mão estendida para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Dê o passo de fé, que isso se transforme em um dom que Deus vai dar para você, para que haja uma mudança, para que você possa, pega esse Salmo 112 antes de deitar, de dormir, né, depois de ver o vídeo, leia ele com calma, reflita e peça a Deus para te transformar, para fazer de você aquilo que o salmista está declarando. Eu profetizo isso no nome de Jesus, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Tá bem? Mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos, né? Pega esse vídeo, depois que você vê, né? Se tiver dúvidas, veja de novo. Se tiver dúvidas, procure alguém aí, um pastor, um diácono, um presbítero. Se ainda assim preferir, manda um e-mail para mim. Nós podemos conversar um pouco sobre isso daí, tá bem? Glória a Deus por isso e muito obrigado. Passa esse vídeo para alguém e nós nos veremos em breve, né? Se Deus quiser, daqui a 2 semanas. Abra tuas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Deus os abençoe, minha querida e meu querido.